Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo e vou trabalhar com vocês a disciplina de literatura. Então calma, antes de pensar que literatura é só um monte de livros velhos e antigos que não tem nada a ver com a sua vida ou com o que você gosta, a gente vai fazer uma aula de introdução para que a gente possa conhecer um pouco, entender o que é a literatura, ou melhor, o que ela pode também fazer em momentos de crise, em tempos como nós temos enfrentado agora. Nós temos problemas de pandemia, problemas de saúde pública, problemas políticos. A gente vai perceber que nesse assunto, diversos escritores, diversos artistas já enfrentaram situações semelhantes nos seus próprios tempos. Então, a gente vai perceber que a literatura ela também pode ser uma ferramenta de luta social, uma ferramenta de mobilização social. Então, para começar, já no próximo slide, a gente vai conhecer um artista e falar um pouquinho sobre a obra dele. Pessoal, eu trouxe essas duas imagens para que a gente possa conversar um pouco, analisar e entender melhor esse papel da arte, o que a arte faz ou o que ela pode provocar. Essas duas ilustrações são de um ilustrador polonês chamado Paweł Kuczynski, e ele é bem famoso, ele é totalmente atual, ele é dos nossos tempos, e ele é bem famoso por criar ilustrações que provocam, que fazem pensar, que incomodam as pessoas. E elas são muito interessantes. Então, vamos começar pela da esquerda. A gente olha ali um garotinho brincando com o seu tablet e o seu barquinho, mas você percebe que ele não está muito feliz. Ele está olhando para a direita ali, ele está vendo um mar, um oceano. Esse oceano é no formato de um livro. Então pode ver que ele não quer mais brincar com o tablet. E ele está até triste. Ao menos parece que ele está triste porque aquele oceano é tão imenso e, e ele está perdido. Ele não tem mais graça. Então isso aqui, pensa um pouquinho nela. Na segunda, à direita, nós temos uma situação de confronto com a polícia, possivelmente a tropa de choque. Tem gás lacrimogêneo no chão. E tem um outro homem que aparentemente ele está armado, mas não é bem um revólver que ele tem no coldre. É um símbolo do Facebook. Então, pensem comigo, o que isso significa? Será que o Facebook é uma arma? Ele é uma arma contra as pessoas? Ou ele é uma arma contra a tirania, contra a opressão? Então, isso que eu quero que vocês comecem a pensar um pouquinho é exatamente isso. A primeira imagem e a segunda imagem, de alguma forma, ela provoca, ela causa uma sensação, uma reflexão, a gente pensa um pouco sobre ela, inclusive na nossa vida. Será que ali como menininho, eu também na minha vida está ficando pequena, curta, eu não conheço mais ninguém, eu estou deixando de conversar com as pessoas? Ou no outro lado, na outra imagem, será que eu estou usando o Facebook como uma arma? Ou será que eu posso usar o Facebook para ajudar uma causa social como a nossa, que nós estamos divulgando, o nosso cursinho? Então, de uma forma geral, a arte faz a gente pensar e causa sensações, às vezes boas, às vezes ruins, mas ela atinge e assim, não tem nada escrito. Ele não escreveu nada, não escreveu nenhuma palavra, nós temos imagens, símbolos, mas de alguma forma ela nos atinge e atinge outras pessoas. É por isso que a arte nos faz despertar. Então, é legal a gente pensar o seguinte: a arte não é só entretenimento, ela não é só para se divertir. Um livro não é só para passar o tempo. Um quadro pode causar efeito na nossa sociedade, nas pessoas. Então, isso é bem legal. A gente vai conversar mais, a gente vai continuar vendo nos próximos slides, mas de uma certa forma a gente já tem essa sensação do impacto que uma arte pode causar.
Então, seguindo com esse pensamento que a arte causa impacto, que a arte pode causar sensações às pessoas, na verdade ela deve causar uma sensação às pessoas, nós temos aqui um quadro que é um dos painéis mais famosos, uma obra de arte chamada Guernica, do pintor espanhol chamado Pablo Picasso. E ela tem uma história muito particular. Por quê? Vou explicar para vocês. A cidade de Guernica era uma cidade de 6 mil pessoas, uma cidade pequena, na região da Espanha. E isso, aproximadamente em 1937, o conflito da Segunda Guerra Mundial, da Grande Guerra, estava ficando cada vez pior. Então, o governo alemão precisava testar suas armas para se preparar para o conflito. E nisso, Hitler teve a brilhante ideia de conversar com o general Franco, o general da Espanha, que naquele momento estava tendo uma guerra civil na Espanha. Então Hitler disse: Olha, eu preciso testar, preciso de um lugar para testar. Você arruma um lugar para eu testar e eu mando meus aviões. E o general Franco, que tinha inimigos que estavam exatamente na cidade de Guernica, disse: Olha, muito bem, ok. Então pode testar, pode ir com os seus bombardeiros e explodir a cidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, uma cidade que tinha aproximadamente 6 mil pessoas foi completamente arrasada por bombardeiros alemães. Então, mais de 1.600 pessoas morreram, mais de 800 pessoas ficaram feridas. Vocês podem ver na imagem que a cidade ficou completamente arrasada. Era uma cidade pequena, então não teve nenhum tipo de reação. E isso foi simplesmente um teste militar, um teste de guerra. Pessoas inocentes morreram. Isso afetou tanto Pablo Picasso, que na época morava na França, e ele ia expor até um outro quadro num evento, um evento internacional, e ele parou tudo o que ele estava fazendo e quis expressar. Essa é a grande importância de um artista engajado. Ou seja, ele queria, aquilo mexeu com ele, e ele queria que outras pessoas também sentissem, conhecessem, entendessem o que estava se passando ali naquela pequena cidade. E assim ele fez. Ele fez o painel chamado Guernica, que se vocês olharem bem, vocês podem ver que é uma imagem um pouco confusa, mas ela passa. Você pode dar uma olhada e imagina o que você sente. Olha ela com cuidado e percebe que tem pessoas, as formas são todas confusas, você percebe que tem pessoas gritando, pessoas caídas, um clima de dor, de sofrimento, e foi exatamente isso que Pablo quis passar. Então vocês percebem que esse era o sentimento de Pablo Picasso e ele colocou num evento internacional para que todas as pessoas vissem. Então a mídia internacional viu, as pessoas comentavam, as pessoas falavam sobre isso, outras pessoas se horrorizavam, queriam saber exatamente o que aconteceu. Então isso é muito forte, é muito importante quando um artista ele consegue passar para as outras pessoas problemas sociais, situações que até então passariam despercebido, mas dentro da estética, dentro de uma forma, ele consegue tocar as pessoas sem precisar escrever exatamente o que ele as linhas. Não, é algo que você vai olhar, você vai sentir e talvez você vai ficar horrorizado e vai falar: "Mas onde foi isso? Eu quero entender melhor". E isso faz você pensar. Dizem até que teve uma história, isso eu pesquisei na internet, e nesse próprio evento, esse evento internacional, teve um general alemão que perguntou para o próprio Pablo Picasso que se foi ele que fez essa obra. E ele disse: Não, foram vocês. Tá, professor, mas então nós já vimos o quadro de Guernica, eu entendi. Nós também vimos o ilustrador, vimos que a arte causa sensações. Mas e a literatura? Ué, a literatura? A gente fez toda essa introdução para que eu pudesse mostrar para vocês que a literatura também é uma arte. Ela é uma ciência, é uma disciplina.
ok? Mas ela também é uma arte, uma expressão artística do homem. A diferença é que ela tem como matéria-prima as palavras, mas o artista ele busca pela estética, pela forma de dizer. É muito mais importante como dizer do que o que ele tem para dizer. Entenda que não é simplesmente a estética só o bonito e, e inútil, não é exatamente isso. Mas é o seguinte, ele tem uma mensagem, mas ele precisa da estética envolver todo esse conteúdo em uma estética, em uma forma, para que ela possa causar sensações, para que ela possa emocionar, para que ela possa fazer-nos pensar. Então, o artista, ele é como um pintor, sim, ele é como um pintor, ele vai procurar as melhores palavras, a melhor forma, e para isso tem técnicas que a gente vai aprender, a gente vai falar sobre elas, a forma, os gêneros, quais são os gêneros da literatura, a gente também vai falar, vai entender. Mas o importante nesse momento é entender isso. A literatura é arte, é uma forma do homem se expressar. E para que o artista consiga se expressar, consiga criar essa arte, essa estética, ele vai utilizar alguns recursos de linguagem, figuras de linguagem, uma forma de linguagem que não é a mesma que a gente fala. Não adianta eu dizer, ah, eu amo a Joana. Ok, você ama a Joana, legal. Agora, se eu disser que a Joana é a estrela que ilumina os meus passos, todo mundo vai falar, nossa, mas parece que essa Joana é incrível, né, especial. Então, o artista ele começa a buscar recursos para que possa aumentar e alcançar as pessoas que ele quer, que ele consiga emocionar, que ele consiga trabalhar com as palavras. A gente vai ver um pouquinho sobre essa linguagem também. Agora, quanto à definição exata que é literatura, ok, nós entendemos que é uma forma de arte, que existe a busca pela estética, é uma disciplina, tem as suas técnicas, mas exato o que é, até mesmo os críticos têm um pouco de dificuldade. Então, existe os gregos são sempre ótimos para falar sobre arte, sobre beleza, eles sempre foram extremamente sensíveis e inteligentes. E aí tem um filósofo chamado Aristóteles, que seria mais ou menos esse senhorzinho aqui à esquerda, que ele fez uma obra dedicada à arte, chamada Poética. E ali ele explicou, tentou definir, tentou dividir, ele trabalhou de uma forma que pudesse ter uma ordenação da arte. E lá ele cria um termo chamado mimesis. Mimesis, apesar de parecer estranho esse nome, não tem nada de complicado. A gente pode definir como uma cópia, uma representação. Seria o que o artista faz. Ele simplesmente vê algo que o emociona ou que ele quer falar e ele captura, seja o pintor utilizando as tintas ou o escritor usando as palavras. Ele vai capturar um momento, algo que ele quer retratar, quer falar sobre. Então é bem importante lembrar que os escritores, a literatura, ela está completamente ligada ao período histórico, à época que aquele escritor vive. Então podem prestar bastante atenção nas aulas da professora de história, que a gente vai estar sempre falando sobre o período histórico. Não dá para falar de literatura sem o período histórico, porque o homem daquela época pensa de uma forma, o homem de outra época pensa de outra forma e vai querer falar sobre outros assuntos. Então, o período histórico vai estar sempre ligado à literatura, lembrem disso. Então, os escritores eles têm as suas ferramentas, as suas formas de trabalhar as palavras, uma linguagem própria, que ele possa emocionar, que ele possa alcançar o seu público, emocionar o seu público.
E uma dessas técnicas, na verdade, é utilizar a linguagem conotativa. O que é a linguagem conotativa? É bem simples. Provavelmente vocês usam o tempo todo e nem sabiam disso. Por exemplo, se eu disser, meu coração é um oceano. E aí o quê? Ele é molhado? Ele é fundo? Ele é salgado? Não, não entendi. Ou seja, é algo que eu falei, meu coração é um oceano, e eu estou me expressando. Eu quero dizer que meu coração é imenso, é grande. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai entender. E eu estou me expressando assim. Talvez para o meu melhor amigo, que a gente sempre conversa, ele vai entender. Mas não quer dizer que todos vão entender. Por exemplo, um outro exemplo. Nossa, essa ficou ótima, né? Por exemplo, um outro exemplo, mas vamos lá. Aquele professor é um monstro. O que quer dizer? Ele tem antenas, ele tem chifre. O que é um monstro? Ele é verde? Não, talvez eu estou querendo dizer que ele é ruim, que ele é muito ruim, nervoso, mas não quer dizer que as pessoas vão entender. Cada um pode entender de uma forma. É eu que estou dizendo, ele é um monstro. É algo que eu estou dizendo no sentido figurado, um sentido que tem várias interpretações. Não é real, não é exatamente aquilo que eu quero dizer. Não é, como a gente costuma dizer, preto no branco. Não. É uma forma de me expressar. A gente fala muito isso. Eu morri de rir. Nossa, aquilo lá foi tão divertido. Eu morri de rir. O que? Você caiu duro? Caiu no chão, desmaiou, faltou ar? Também não. É porque eu morri de rir. Foi muito engraçado. É isso. Isso é linguagem conotativa. É uma linguagem que você põe emoção, você põe um pouco de você. Então ela não é direta. Ela não é igual uma lista de compra. A lista de compra está escrito, olha, eu quero 1 quilo de farinha e 2 ovos. Não vai estar escrito, eu quero 1 quilo de farinha, 2 ovos da cor da lua. Não, que isso? Qual que é o ovo cor da lua? Eu não sei qual que é o cor da lua. Eu não saberia comprar. Então, os poetas, os escritores, eles usam bastante isso. Eles diriam o ovo cor da lua. Talvez, porque isso talvez fica mais bonito, mais ele emociona, pode ser. Mas para a linguagem do dia a dia a gente não consegue usar, não dá. Entende? Então, a linguagem conotativa é uma linguagem que tem várias interpretações, é uma linguagem aberta e é chamada linguagem figurada na nossa língua portuguesa. Ao contrário da linguagem conotativa, a linguagem denotativa é a linguagem que nós usamos para se comunicar mesmo, para passar a mensagem específica, no sentido real, próprio, objetivo. O coração é um órgão humano. É fácil, todos podem entender. O coração é um órgão humano. Outro, aquele professor ensina matemática. Ele ensina português? Não, ele ensina matemática. É objetivo. Aquele professor ensina matemática. Não tem como as pessoas, como a gente, achar, interpretar de outra forma. É uma linguagem muito objetiva. O pássaro morreu ontem. Ele morreu amanhã? Não, eu disse que ele morreu ontem. Entende? Então é isso. É a linguagem que nós usamos para ser entendidos, para que não tenha duplo sentido nem nenhum engano. Por exemplo, o médico, se o médico passar uma receita para a gente vai querer que seja da melhor forma, bem escrito, bem explicado. Nas bulas de remédio, é importante que esteja bem explicado o que pode acontecer. Porque não pode ter erros, não pode ter enganos, interpretações, entendimentos diferentes. Então lembre-se disso, a linguagem denotativa é a linguagem real, a correta. Esse texto eu encontrei em um site, eu até coloquei o link, porque eu achei bem interessante o exemplo. É uma boa forma da gente entender o que é um texto literário e um texto não literário. Porque às vezes a gente fica um pouco na dúvida, e será que isso é literatura? Será que não? Mas olha só como é bem diferente nesse caso.
O exemplo 1 eu vou ler para vocês, para a gente acompanhar. Poema tirado de uma notícia de jornal, de Manuel Bandeira. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. É, você fica pensando um pouco assim, ué, ele se divertiu tanto, né? Ele foi num bar, bebeu, cantou e dançou e depois se atirou. O que aconteceu, né? Que será que ele estava passando? Que sentimento? Ele estava triste ou ele viu alguma coisa? Você vê que é um texto que ele faz você ficar um pouco em dúvida. Em dúvida, você quer pensar, quer conhecer mais até quem é o João Gostoso. Por que aconteceu isso com ele? Agora vamos ver no exemplo 2, como é bem direto, bem frio. Foi encontrado esta manhã na Lagoa Rodrigo de Freitas o corpo do carregador de feira livre conhecido como João Gostoso. Testemunhas afirmam que João era habitante do Morro da Babilônia e na noite passada estava no bar 20 de novembro, do qual saiu bêbado. As autoridades analisarão as provas para verificar se o ocorrido se trata de homicídio ou suicídio. É isso, é frio, é uma informação, entende? É simplesmente uma informação. Ele está dizendo o que ocorreu. Ele não está deixando aberto para que você fique pensando. Você lê como uma notícia, algo muito simples, direto e sem espaço, sem lacuna, sem espaços para você usar a sua interpretação. Já no poema você percebe que você vai pensar, você vai querer entender. Pode ser que era uma pessoa que estava se despedindo, ele bebeu com os amigos, ele cantou, ele dançou, porque ele queria morrer. Essa é a minha interpretação. A sua pode ser diferente. Então parece que ele se divertiu, se despediu e se matou. Então, entende? Um texto literário, ele transforma, ele trabalha de uma forma, ele tem uma estrutura, uma forma de conduzir e acaba deixando a gente muitas vezes ou emocionado ou, ou em dúvida ou pensando sobre. Já o texto não literário, ele só tem o objetivo comunicativo. Ele passa uma informação. Ele tem o receptor e passa o, o envio e o recebimento. Ponto. É isso. Entendem? Ok? Aqui, turma, eu acho bem interessante porque a gente está falando sobre literatura, o que é literatura, mas eu separei aqui algumas frases para que a gente entenda na opinião dos escritores o que é a literatura, o que é para essas pessoas incríveis que viveram, entregaram sua vida para escrever, o que é a literatura na opinião deles. Acho que vale a pena a gente ler. Eu vou ler para vocês aqui. Maxim Gorky foi um escritor russo, ativista político, romancista, e para ele a tarefa da literatura é ajudar o homem a compreender-se a ele mesmo. Olha só que a gente estava falando um pouco de pensar, que a arte faz a gente pensar, faz a gente olhar o mundo, tentar entender. Então, para ele era isso, o homem compreender a si mesmo. Ok, legal. Clarice Lispector, a nossa escritora brasileira, maravilhosa. Eu vou trazer coisas aqui para a gente poder ler, estudar um pouquinho dela. Às vezes, escrever uma só linha basta para salvar o próprio coração. É lindo, né? Ou seja, às vezes você está tão triste que às vezes escrever pode transformar o seu dia, transformar a sua vida. É bem legal. E esse último é o meu escritor do coração. Sou apaixonado por ele e eu queria dividir aqui com vocês. O nome dele é Franz Kafka e ele é um escritor tcheco. Foi um escritor tcheco. A literatura é sempre uma expedição à verdade.
Ou seja, qual verdade? Não sei. Talvez para mim seja uma verdade, para vocês seja outra verdade. Talvez o que eu estou buscando é diferente do que você está buscando. Mas é uma expedição, é uma chance de você buscar, de você procurar. Pensa nisso também. Definido então o conceito de literatura, a gente falou um pouquinho sobre ela, o que é, como ela funciona, chega na parte das escolas literárias, que é geralmente onde as pessoas que estão estudando literatura, que precisam prestar o vestibular, falam: nossa, essa parte é muito chata, porque eu tenho que decorar, eu tenho que lembrar da época, da data. Mas não é exatamente assim. Na verdade, as escolas literárias, os períodos literários, eles servem para nos ajudar, nos auxiliar. Porque imagina, desde 1180, não sei, tantos escritores, tipos de arte, poesia, gêneros, as pessoas escrevendo, como a gente ia lembrar, como categorizar tudo isso? Então, os críticos, os estudiosos da literatura, transformaram isso em escolas, em períodos. Lembra que eu falei que a literatura está sempre muito ligada à história? A gente tem que lembrar sempre disso. Literatura, história, período histórico. É exatamente isso. Então, as escolas literárias elas vão definir uma forma de pensar, uma forma de escrever, que todo um grupo de escritores, de artistas, estavam fazendo, vamos dizer assim, fazendo arte da mesma forma, semelhante, cada um com as suas características, com as suas habilidades, seus talentos, mas eles estavam falando praticamente dos mesmos assuntos, com o mesmo conteúdo, o mesmo estilo. Por quê? Porque era o momento, era o pensamento daquele homem. Aquela sociedade estava passando por um período que era natural, como agora. Possivelmente, se nós estivéssemos escrevendo, muitos escritores estariam falando sobre essa pandemia, sobre os problemas sociais, problemas que estamos enfrentando políticos. Seriam os problemas, as coisas que fazem a gente pensar nesse momento. Então é exatamente isso que as escolas literárias são períodos e formas onde as pessoas escreviam e criavam arte de maneira semelhante. Vamos tentar conhecer assim um pouquinho de cada uma. Hoje é uma aula de introdução, então a gente não vai explorar, mas a ideia é que a gente continue nossos estudos e a cada aula a gente fale um pouquinho de uma das escolas. Se a gente pensar, tenta lembrar disso. Uma escola literária é mais ou menos como o mar. Imagina o mar e tem ondas. Essas ondas, cada uma dessas ondas é uma escola literária. Ela vem, acaba na praia, mas outra já vem vindo. Então, não pense que simplesmente nós tínhamos a época do Barroco e aí chegou 1768, alguém falou: não quero mais Barroco. Não, é muito chato. Vamos criar o arcadismo aí, pessoal. Vamos criar outra. Não, é um processo, é exatamente como o mar. Então, uma onda vai terminando, outra lá atrás está começando. Os assuntos que o período anterior falava e era tão importante já não são tão interessantes. Mais ou menos quando a gente tenta lembrar, tenta puxar na memória quando você era mais jovem e gostava, não sei, de uma música. Uma coisa era muito importante para você. Você adorava aquela música e falava com seus amigos. E aí passou uns anos, hoje, por exemplo, você não dá mais, aquilo não é mais interessante, você não quer mais ouvir aquilo, porque você mudou, porque você conheceu outras coisas, os problemas são outros, as diversões são outras. Nós mudamos. E é exatamente isso que os escritores acabam sofrendo. Eles também mudam, as novas gerações vêm e trazem novos conteúdos. É importante também lembrar, pessoal, que nós teremos que estudar duas literaturas, duas diferentes literaturas, a literatura portuguesa e a literatura brasileira. Por quê? Porque o Brasil foi descoberto, entre aspas, descoberto, porque já existia pessoas morando aqui, os nativos já viviam aqui, e Portugal chegou e colonizou. E disse: agora isso daqui é propriedade de Portugal. Então, já existia literatura portuguesa, já existia a escola literária trovadorismo,
humanismo, já havia literatura em andamento. E aí o Brasil foi descoberto e começamos a ter escritores, artistas, junto com Portugal, Brasil colônia ainda. Então, nós teremos dois períodos da literatura brasileira também, que seria a literatura brasileira colonial, a época colônia, e depois a época nacional, como um país, como uma república realmente. Então, seria uma literatura independente. Mas até então, nós teremos que estudar também a literatura portuguesa e a gente vai conhecer um pouco da literatura brasileira, como ela era influenciada, muito influenciada, pelas questões de Portugal, pelas ordens de Portugal. Portugal dominava, mandava. Então, os escritores brasileiros acatavam, tinham que viver com essas questões sociais. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada escola, de uma forma resumida, bem rápida, só para a gente ter uma ideia do que nos espera. A gente começa pelo trovadorismo. Então, imagina a Idade Média, por volta de 1180, e bem aqueles filmes de espada, aquela coisa de reis ainda, a Idade Média mesmo, e havia os trovadores. O que eram os trovadores? Eram cantores que usavam da poesia para entreter, para falar, para como nós os escritores, porque lembre-se que a literatura ela tem como matéria-prima para fazer para ser arte as palavras, mas não obrigatoriamente a palavra escrita, simplesmente a palavra. Então a música também é literatura, a música falada, usando as palavras. E os trovadores faziam isso. Eles tinham cantigas de amor, ou também havia cantigas de escárnio. Escárnio seria o quê? Para poder provocar, para falar mal das pessoas. Era uma crítica também. Então, lembre-se disso. Época do trovadorismo, canções, cantigas. A literatura era feita através de música. E chegamos ao humanismo. No século XV, aproximadamente 1418, vocês verão isso na disciplina de História, e foi o período do Renascimento. Então foi um período muito rico, muito importante para o homem, para o intelecto do homem, porque foi um período de descobertas, invenções, período de filósofos, cientistas. Então, nesse período, o escritor, a literatura, ela não tinha mais Deus como a origem do mundo. O homem não via mais Deus como a origem, como centro de todo o mundo. Ele via o próprio homem. Então, é natural que ele quisesse trazer isso para a sua literatura, falando sobre uma nova era, um novo momento desse renascimento. O próximo movimento, pessoal, já seria um movimento paralelo. Por quê? Porque o Brasil já foi descoberto. É uma época que aqui no Brasil, uma escola literária chamada de quinhentismo, e em Portugal está ocorrendo o classicismo. O classicismo em Portugal seria a época das grandes navegações, que nós temos Camões, que é um dos poetas mais famosos, que escreveu os Lusíadas. Então, o homem dessa época, ele quer falar sobre as grandes verdades do universo. É um resgate, ele busca a valorização da cultura grego-romana e do racionalismo, principalmente. Aqui no Brasil, é o início de tudo, então nós temos o movimento chamado quinhentismo, a escola do quinhentismo. O que seria isso? Seria um período que não era exatamente uma literatura como nós conhecemos, mas seriam muitas cartas, registros, crônicas, seriam impressões dessa nova terra. Então nós temos a carta de Pero Vaz de Caminha, que é o primeiro documento conhecido como o primeiro documento oficial do Brasil. Então, quando vocês tiverem que lembrar sobre o quinhentismo, lembre de cartas, lembre de você estar dizendo a Portugal o que você acha dessa terra. Como é o Brasil? O que é o Brasil? Era essa a literatura que era feita nesse tempo. Entende? Cartas e impressões. Aí lembra que eu falei que o homem ele estava um pouco separado, estava meio de mal com Deus, porque ele fez o quê? Eu sou o centro do mundo. Isso foi resgatado no Barroco.
No Barroco, o homem estava em conflito. Ué, eu preciso de Deus, eu não preciso, eu quero a carne ou eu quero o espírito. Esse foi um movimento onde o homem estava um pouco perdido e estava tentando fazer as pazes com a igreja. Então ele tem a intenção de reconciliar mesmo, reconciliar, fazer as pazes do homem com a sua fé. Era muito comum nessa época ter um pouco de contraste. Então, o que seria contraste? Os opostos. Então, havia muito o céu e o inferno, a luz e a escuridão. Era um momento do homem se religar a essa espiritualidade. Se você vê a literatura, as obras, elas são muito enfeitadas, são muito cheias de coisas com muitas figuras de linguagem, formas para transformar aquilo em algo maior. É como se o homem estivesse realmente falando: olha, Deus, eu estou aqui e quero me reconciliar com o Senhor. E aí, pessoal, na sequência, lá pelo século XVIII, 1768, mais ou menos, houve o arcadismo. Parece que o homem um pouco que cansou de muita filosofia, de religião, e ele quis, parece que, ficar mais calmo. Ele buscou nessa escola uma exaltação da natureza. Ele queria resgatar os elementos da antiguidade clássica e buscar a conciliação agora, em vez de o homem e Deus, não, agora é o homem e a natureza. Ele queria buscar a natureza. Então é um período muito mais tranquilo, um período parece até de relaxamento do homem em relação aos problemas, às questões dele. Mas, como o homem não consegue ficar sossegado, né, sempre está procurando alguma coisa para criar problema, nós chegamos, na verdade, nas escolas literárias, ao romantismo. Esse período ele é dividido por três tipos, três fases. Então nós temos o indianismo, o ultrarromantismo e o condoreirismo. Uau, vamos lá. O indianismo foi um momento do homem romântico que ele começa a falar, a amar a terra dele, ele busca. Esse amor é muito a terra, é muito a natureza. Ele ainda está num momento. Lembra que a gente falou do arcadismo? Então ele estava lá na natureza, estava num momento de tranquilidade. É bem como eu disse, uma onda. Então agora, nesse primeiro período romântico, ele está criando um amor, uma subjetividade. O que é subjetividade? É aquilo que você guarda dentro do peito, os seus sentimentos internos, mais secretos. Então ele começa a pôr para fora essa sensação de amar o país, de amar a terra dele. Porém, na segunda fase, conhecida como ultrarromantismo, é um período um pouco mais escuro assim do romantismo, onde os pensamentos de amor estão ligados ao sofrimento, a um amor impossível, aquele amor que se ela não me responder eu morro. A maioria dos poetas e escritores dessa época morreram muito jovem. Eu, particularmente, sou apaixonado por esta fase. É uma fase muito interessante de Álvares de Azevedo. São alguns escritores muito importantes e extremamente jovens. Isso é muito bonito. Porém, na próxima fase, acabando, que tem esse nome de condorerismo, que seria o condor, aquele pássaro que vê tudo de longe, foi uma fase do romantismo onde o homem começou a ver os problemas sociais, o que havia de errado na sociedade. Então ele começou a colocar o sentimento dele em prol de um movimento, uma ação social. Então ele começa a identificar os problemas que existem na terra dele também. Depois, gente, chega o realismo. Então ali acabou o romantismo. Acabou completamente. Então, por volta de 1880, não existe mais aquele encanto. É um período de desencantamento. É o desencantamento do homem romântico. O que, o que impera agora, o que é importante, é o olhar crítico, é o olhar racional. Então não tem mais aquela beleza, aquele sofrer pela mulher amada, não. Agora os relacionamentos dão errado, as pessoas sofrem e acabam, o marido trai a mulher trai o marido, as pessoas brigam. Eles são
observadores. Tenta lembrar disso. O realismo, os escritores realistas, eles eram observadores da nossa sociedade. Nós tivemos também na sequência o parnasianismo. O parnasianismo foi um movimento que ele acabou com aquela liberdade que havia no romantismo. Então ele buscava agora as regras, trazer a técnica da literatura, a técnica dos poemas, escrever a poesia como deve ser escrita. Então ela buscava um pouco da literatura clássica. Ele queria de alguma forma como amarrar mesmo, trazer esse é o certo e nós devemos fazer da forma correta, rebuscada, da forma mais difícil e, e complexa. Depois, em 1890, mais ou menos, nesse período, houve uma nova escola, um novo movimento literário chamado simbolismo. Ele veio influenciado pelos franceses, foi criado na França e atingiu nossos escritores, nossos artistas. E esse movimento ele era bem interessante porque ele buscava o misticismo, as sensações. Então ele buscava uma. Assim como a gente está falando que a literatura causa sensações, o movimento simbolista ele realmente buscava isso. Era o que eles desejavam. Então eles tinham temáticas bem espiritualistas ou que falavam muito sobre o homem, sobre a profundidade do homem, do sentimento do homem. Nós veremos, para ficar mais claro, quando a gente estudar ele, a gente vai ver alguns poetas, alguns escritores que escreveram de uma forma que impressiona. Realmente é algo que marca. E aí, chegando no pré-modernismo, essa parte, essa fase do pré-modernismo e modernismo é um pouco, não é tão simples, a gente vai ter que ver ela separada, porque alguns estudiosos não consideram o pré-modernismo uma escola literária, outros sim. Então a gente vai ter que estudar e aprender um pouco mais sobre ela separada. Mas o modernismo, ele veio quebrando todas as regras estabelecidas. Foi realmente novo, foi uma escola que trouxe conteúdo novo para a literatura brasileira. Então é por isso que eu quero conversar separado, a gente vai ver eles com bastante cuidado, até para identificar se o pré-modernismo é uma escola, não é, a gente vai ver. Mas essas, então, foi um resumo, né, das escolas literárias, a gente viu um pouquinho de cada. Então lembre que isso, as escolas literárias, elas existem para ajudar, para que você possa dividir, entender que diferentes artistas estão dentro da escola porque eles tinham algo parecido, algo semelhante, seja o conteúdo, seja a forma que ele fazia a sua literatura, seus poemas, o seu trabalho, mas elas estão aqui para ajudar, para a gente poder dividir, pôr cada coisa na sua gaveta, ok? Então, vamos lá. Bom, chegamos agora no slide que eu tanto queria, que é o título da nossa aula, e entendemos como funciona a literatura, o que é, quais são seus fundamentos, as escolas, mas agora eu quero me colocar muito mais no papel de um amigo, de um colega, conversando com vocês, do que simplesmente passando matéria para uma prova de vestibular. Eu queria que a gente pensasse um pouco junto. Porque quando a gente fala de literatura, geralmente nós pensamos em pessoas muito antigas, que falavam de outra forma, com palavras difíceis, palavras muito complicadas. Mas eu queria que vocês olhassem essas fotos dessas pessoas que eu trouxe. Olha bem para elas. E realmente, sim, elas são de outros tempos, tempos passados. Mas se você olhar bem, você vai se identificar com cada uma delas. São pessoas comuns, como nós. Temos nossos problemas, nossas dificuldades. Temos enfrentado agora todo esse problema do corona, da quarentena. Temos passado por problemas políticos, temos medo, temos receio, dificuldades financeiras. E essas pessoas que tinham diferentes linguagens, falavam de outras formas, elas também tiveram dificuldades.
elas também passavam por problemas políticos, problemas sociais, falta de dinheiro, elas viam injustiças, desigualdades. Só que elas buscaram, através da literatura, que era aquilo que elas gostavam, aquilo que elas sabiam fazer de melhor, elas enfrentaram. Elas enfrentaram esses tempos de crise, de dificuldade, utilizando da palavra. Mas você pensa, nossa, a palavra, grande coisa, eu vou escrever. Olha, a gente está falando deles. Quanto tempo? Quantos anos? Quantos anos? Por exemplo, eu vou apresentar para vocês o Padre Antônio Vieira. A gente está falando do Brasil, o início do Brasil, e a gente está falando dele agora. Ou seja, ele utilizou palavras. Padre Antônio Vieira, para quem não sabe, ele foi um padre no início do Brasil. Ele era português, mas veio morar aqui no Brasil e ele foi um aguerrido, um defensor dos indígenas. E ele denunciou nos seus sermões, que é uma literatura, lembra-se, a gente está falando de palavras, e ele denunciou reis, ele lutou contra a corte, ele denunciou a Inquisição, ele chegou a ser preso. Então ele foi uma pessoa que ele enfrentou, ele enfrentou através da palavra, utilizando a palavra, que mudava, que trazia sentimentos nas pessoas, que faziam as pessoas pensar. Castro Alves, Castro Alves é um dos poetas da escola do condoreirismo, que eu falei para vocês, que era onde eles viam as críticas sociais, e ele criou a arte, ele usou a sua literatura para denunciar, para lutar contra a escravatura. Ele não concordava, ele queria que as pessoas entendessem que aquilo não era certo, que ele enfrentou uma sociedade. Então era um tempo de crise. Você não podia simplesmente falar mal disso, você era mal visto, as pessoas não iam concordar, e achavam você um idiota, um doido. Mas ele lutou, ele criou versos, ele influenciou pessoas, emocionou. Então, pensa que a literatura é uma ferramenta, é uma. Eu não gosto da palavra arma, eu gosto da palavra ferramenta, porque a ferramenta transforma as coisas. A ferramenta traz mudança. Lima Barreto. Lima Barreto foi um escritor que, assim, nós temos uma dívida com ele, porque ele foi esquecido. O preconceito por ele ser filhos, ele não ser branco, na verdade, ele tinha os pais, né, eu não gosto dessa palavra mulato, mas que tinha pais brancos e negros, e a sociedade não aceitava que ele fosse uma pessoa que não era branca, que não aceitava todo aquela convenção da sociedade. Ele era libertário, ele criticava as desigualdades sociais, as pessoas que queriam ser melhores que as outras porque tinham estudo. Ele usava palavras simples da língua popular e outros escritores, outras pessoas que se achavam importante não aceitavam, dizia que ele era um iletrado, sendo que ele escrevia livros, crônicas, é, é, sátiras, ele era extremamente inteligente, ele ria de tudo isso, então ele trabalhou atacando todo esse sistema, atacando com violência, não, com inteligência, com arte. Ele conseguia influenciar, a gente está falando dele agora, entende? Depois de tantos anos, a gente ainda está. E eu olho nessa foto, eu me identifico com ele, é uma pessoa comum, como nós, e ele enfrentou. Ele enfrentou uma situação, um momento que as pessoas eram puro preconceito. E por último, a gente tem a Carolina Maria de Jesus, que é a nossa Betita, que eu confesso que até recentemente eu não a conhecia. E isso mostra pra gente uma coisa bem interessante, porque ela tinha uma vida muito difícil, uma vida na favela, com pouco ou nenhum recurso, e ela era apaixonada por livros, e ela fez literatura. Aí tudo bem, ela conseguiu publicar o livro, mas não é isso que eu queria passar para vocês. A questão é que ela fez literatura para ela, para talvez enfrentar o momento de dificuldade dela. Sim, o sistema, ela podia atacar, hoje a gente lê, tem muita denúncia social. Mas o mais importante, talvez, para ela foi que
isso a fez continuar, a fez lutar nos tempos de crise. Ela tinha um diário e ela usava da literatura para conseguir sonhar, para conseguir trabalhar, para ter uma esperança. Então, nesses momentos de maior dificuldade, se a gente for avaliar aqui, eu poderia passar horas da gente conversando, cada poeta, cada escritor, cada artista que deu sua contribuição, que enfrentou, que lutou por direitos, que lutou por mudança. Então, quando você pensar que a literatura é uma coisa tão distante, que os escritores, nossa, eu nem sei o que ele fala um monte de coisa que eu não entendo. Só entenda que era a linguagem daquela época, mas talvez se você conversasse com ele, a dificuldade ia ser a mesma, os medos, a raiva, a tristeza, tudo que ele enfrentava. Então, vamos pensar talvez dessa forma, que a literatura, a arte em si, ela é muito importante nos tempos de crise, nos tempos de dificuldade, porque ela gera mudança, ela gera conscientização. E ela está mudando a gente o tempo todo. Cada vez que eu estudo algo para passar para vocês, eu também estou mudando. E espero de coração que a gente estudando, aprendendo junto, vocês também mudem, aprendam, que nós possamos melhorar junto. É isso que eu queria passar nessa aula. A gente vai conversar muito sobre as outras escolas ainda. E eu gostaria sempre de passar essa visão humanista, que eu acho que é bem importante para a gente não achar que a literatura é uma coisa tão distante da nossa vida. Ela está muito próxima, ela faz parte da gente. Para finalizar nossa aula, só queria deixar três perguntas aqui para pensar, para vocês pensarem. Todo mundo pode fazer literatura? O que a gente precisa para praticar a literatura? E, na sua opinião, para que serve a literatura? Pensem, escrevam e mandem para mim no grupo. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso. É livre, como vocês quiserem escrever.